Salve galera, beleza? Então vamos resolver uma questãozinha aqui do Enem de 2019. Galera, essa questãozinha do tema de calorimetria, beleza? Bom, eu vou jogar a questão na tela, você vai pausar o vídeo para ler a questão no seu tempo, depois você volta para resolvê-la junto comigo. Vamos lá? Bom, galera, vamos entender então o contexto? O contexto é o seguinte, né? Tinha uma pessoa que estava tentando avaliar qual dos dois materiais, qual dos dois recipientes que ela tinha, que era, né, um recipiente de maior condutibilidade ou condutividade térmica, tá bom? Bom, então para verificar qual dos dois era melhor ou pior condutor térmico, o que ela fez? Ela pegou então as duas vasilhas, pendurou pelos tetos das vasilhas um bloquinho de gelo. Legal? As duas vasilhas eram A e B. As paredes da vasilha tinham a mesma espessura. Então, a espessura das paredes da vasilha B eram iguais às espessuras da parede, né? Das paredes da vasilha A. Foi isso que ele quis dizer no contexto. A diferença entre elas está em uma única dimensão, tá bom? Uma delas é 40 por 40 por 40 e a segunda é 40 por 40 por 60. Cara, a ordem com que você está olhando esse 60 não vai alterar em nada a sua questão, tá bom? Então você não tem que se preocupar em saber, vem cá, esse 60 centímetros é de altura, de largura, de comprimento, o que é? Não se preocupa com isso, não vamos ter problema, tá bom? Bom, continuando a nossa brincadeira. E aí o que ela fez então? Colocou uma pedra de gelo ali dentro e depois de um certo tempo ela verificou nas duas vasilhas. Entendeu o contexto? As duas vasilhas ficaram com as pedrinhas de gelo no interior pelo mesmo intervalo de tempo, pelo mesmo tanto de tempo. Legal? Só que ela percebeu que na vasilha B eu tinha o dobro de gelo derretido se comparado à vasilha A. Olha que bacana. Então, a vasilha B, eu tinha o dobro de gelo derretido. Bom, vamos entender? Bom, se a gente parar para pensar, a formulinha do calor latente, por que calor latente, professor? Porque a gente não está falando de mudança de estado físico, ou melhor, a gente não está falando de mudança de temperatura. Aqui nesse contexto só tem alteração no estado físico, ok? Então, se você parar para pensar na formulinha do calor latente, já que é o mesmo objeto que está dentro das duas vasilhas, A e B, já que, além disso, é o mesmo, né, a mesma transição de estado físico que a gente está mencionando, que é o lance da fusão, significa então que se na vasilha A eu tenho uma certa massa de gelo derretida e na vasilha B eu tenho o dobro, então eu já entendi que na hora de deixar entrar o calor, né? O calor entra nas vasilhinhas por todos os lados, ó. O calor tá vindo de fora para dentro, né? O calor sempre flui de quem tá com baixa temperatura, de quem tá com alta temperatura, para quem tá com baixa temperatura. Então o calor tá entrando nessas vasilhinhas, ok? Se o calor tá entrando nessas vasilhinhas, então eu tô entendendo o seguinte: caramba, foi o dobro de massa de gelo que fundiu, que derreteu na vasilha B. Significa então que a quantidade de calor que entra na vasilhinha B é o dobro do que está entrando na vasilhinha A, porque calor e massa são diretamente proporcionais. Se dobrou a massa de gelo derretido na vasilha B, quer dizer que lá recebeu mais calor. Recebeu 2 vezes mais calor do que na vasilhinha A. Moral da história, eu posso afirmar que a quantidade de calor da vasilhinha B é o dobro da quantidade de calor da vasilhinha A, ok? Isso é muito importante para a gente dar continuidade à nossa questãozinha. Bom, agora, o processo que está acontecendo aqui de propagação de calor, né? Se a gente parar para pensar direitinho, é um lance da condução térmica, tá bom? Então tem uma face, a face do lado de fora da vasilhinha. Essa face do lado de fora da vasilhinha, ela está a uma temperatura maior, temperatura ambiente, e a face de dentro da vasilha está numa temperatura menor, mesma temperatura aí do gelo, legal? 0 graus Celsius. Então o calor vai fluir de fora para dentro, beleza? Só que ela vai fluir de todas as faces, ok? Tanto na vasilha A quanto na vasilha B. Então nesse caso eu vou usar a lei de Fourier. A lei de Fourier é aquela que fala do fluxo de calor. Então eu vou te dizer que o fluxo de calor é determinado pela condutibilidade térmica ou condutividade térmica, pela
área pela diferença de temperatura envolvida entre as faces e pelo espaço percorrido pelo calor, que nesse caso ele está chamando de espessura. Eu vou chamar de espessura para a gente não confundir o L dessa formulinha da lei de Fourier com o L do calor latente, tá bom? Então vamos lá. Bom, eu também já sei que o fluxo de calor pode ser reescrito como quantidade de calor dividido pelo tempo, ok? Então, eu posso te dizer que o fluxo de calor é a quantidade de calor dividido pelo tempo. Só substituir, nada demais. Bom, mas você lembra que a gente falou que a quantidade de calor é para B 2 vezes maior do que para A? E você está observando que o fluxo é diretamente proporcional à quantidade de calor, visto que o ΔT é o mesmo para os dois casos? Então eu posso afirmar sem dúvida nenhuma que o fluxo de calor de B é 2 vezes o fluxo de calor de A, né? Trocar aqui, letra grega, φ. O fluxo de calor de B é o dobro do fluxo de calor de A. Então eu só vou substituir as formulinhas. Olha só que bacana. Fluxo de calor de B, condutibilidade de B, área do B, diferença de temperatura, temperatura maior menos a temperatura menor, dividido pela espessura das paredes do recipiente. Bom, condutibilidade do A, que eu vou chamar de Ka, a área da A, né, da vasilhinha A, diferença de temperatura, tudo isso dividido pela espessura, legal? Vale lembrar que o KB, né, que é o fluxo de B, é o dobro do fluxo de A. Então eu vou figurar um 2zinho aqui, multiplicando, né, o elemento A, ok? Só substituir, tá bom? Fluxo de B é 2 vezes o fluxo de A. Bom, a gente já sabe, ele disse na questão, que as situações são similares, o que significa então que a variação de temperatura é igual, eu posso cortar. O mesmo vale para as espessuras das paredes, eu posso simplesmente cortar, porque, né, são as espessuras iguais, legal? Bom, então agora a gente vai tomar os devidos cuidados na hora de fazer as substituições. Presta atenção, me acompanha. Ó, eu fiz aqui uns risquinhos para a gente tentar entender mais ou menos a situação. Quando a gente está falando, né, dessa área na lei de Fourier, é a área por onde o calor está transpassando, né, a área por onde o calor consegue ultrapassar. No caso da vasilhinha B, no meu desenho, eu quero que você observe que essas áreas são os 4 retângulos que compõem as facezinhas, ó, lado direito, lado esquerdo, frente e fundo, ok? Mais as áreas da tampa e do fundo, que seria, né, a área do quadrado de cima e a área do quadrado de baixo, ok? Lembra disso. No caso da figura A, aqui no meu desenho, seria, olha, as áreas que permitem a passagem de calor. Seria a área lateral 1, lateral 2, a do fundo, a da frente, a de cima e a de baixo. Todas são quadradinhos, tá bom? Então eu preciso levar isso em consideração. Então, melhorando aqui a minha proposta, olha, eu vou repetir a condutibilidade ou condutividade de B, a área de B. A área de B foi aquilo que a gente falou. São 4 retângulos, 4 retangulinhos de 40 por 60. Mas também nós temos aí 2 quadrados, né? A da parte de baixo e a da parte de cima, que seria 2 vezes 40 vezes 40. Legal? Agora observa comigo um detalhe importante. Lá no KA, né, a gente tem que levar em consideração a área também, né, das facezinhas que permitem o calor passar pela vasilhinha A, que seriam as áreas de todos os ladinhos, em cima, embaixo das laterais e assim por diante. Então seriam 6 faces de 40 por 40. Não podemos esquecer daquele 2zinho, né, que a gente concluiu a partir do fluxo de calor. Pessoal, eu vou apagar o quadro e na próxima tela a gente conclui a nossa questãozinha, tá bom? Bom, galera, então eu já fiz aqui, né? Já anotei a última informação que a gente concluiu aqui na parte de baixo do quadro. E agora vamos concluir as nossas continhas, olha só. Então eu tenho que KB é a mesma coisa que 4 vezes 40 vezes 60. 4 vezes 6, 24. Vezes 4, 96 com 2 zerinhos. 96 acompanhado de 2 zerinhos, 9.600, mais 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, acompanhado
de 2 zerinhos. Isso é igual a vezes 4 vezes 4, 16, vezes 2, 32, vezes 6, 19.200, ok? Acrescentei os 2 zerinhos, né? 192 com 2 zerinhos. Bom, vamos finalizar a nossa continha. Então, o nosso KB só pode ser 9.600 mais 3.200, é a mesma coisa que 12.800. Isso é igual a KA, que, né, vezes o 19.200, ok? Bom, ele pede na questão que a gente encontre a razão KA sobre KB. Então, simplesmente eu vou pegar esse KB e jogar para cá dividindo e o 19.200 para cá dividindo. Troquei de membro na equação. Então, ficamos com 12.800 sobre 19.200 igual a KA sobre o KB. Bom, daqui a gente conclui que o nosso KA sobre KB é a mesma coisa que, simplificando 2 zerinhos de cima com 2 zerinhos de baixo, 128 sobre 192. Se você fizer todas essas continhas, você vai acabar concluindo que o KA sobre KB é a mesma coisa que 2/3. Repara que a nossa resposta ela está em número decimal. Então, se você dividir o 2 pelo 3, você vai acabar descobrindo 0,667, tá bom? E essa, então, seria a razão KA sobre KB. Questãozinha bacana, né? Então, até dei uma surrada aqui. Mas beleza, valeu, galera!